Eu amo falar sobre família, amo falar sobre filhos, e eu penso que uma das maiores criação que Deus fez foi a família, queridos. A família é saudável. Se você para observar como é incrível a questão da maternidade, a questão de você gerar um filho, o matrimônio, a aliança de um casamento, a aliança de uma família unida. Se você olhar para uma família saudável, você vai olhar e vai falar: uau, é muito incrível o que Deus fez. E é isso que Ele tem para nós. É essa porção especial que Ele tem para nossa casa e para nossa família. Nós estamos vivendo dias de guerra pesado, investimento pesado de Satanás contra as famílias, contra a casa do povo cristão, não somente de quem não conhece a Jesus, principalmente daqueles que caminham com o Senhor. Nós estamos vivendo em guerra e é preciso que nós venhamos nos alertar de que nós estamos em guerra e não podemos baixar nossas guardas. Nós não estamos vivendo dias de paz na nossa família, nós estamos vivendo contra-ataques pesados de Satanás. Eu estive com a apóstola Estela essa semana e nós oramos muito por isso. Porque é um investimento que Satanás tem feito pesado, mas nós precisamos de nos posicionar dentro da nossa casa e saber que nós estamos vivendo realmente em guerra. E uma vez que a gente entende isso, a gente passa a enxergar a nossa casa e a nossa família com um olhar diferente. A gente passa a se mover estrategicamente. A gente passa a não lidar com as coisas de uma forma natural, mas a gente entende que nós estamos em guerra. E em guerra nós precisamos de usar as armaduras que nós temos, que a palavra nos garante. E eu fiquei realmente muito surpresa quando eu soube dessa notícia. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Mas nós que temos a nossa Bíblia, aí ela se torna ouro hoje, né? E nós precisamos realmente de nos posicionarmos como família e de guerrearmos espiritualmente, sabendo que nada é natural. Eu gosto muito de falar sobre coisas práticas, né? Quando a gente fala sobre família, de exemplos práticos. Mas o Senhor não moveu meu coração para isso essa manhã. E incrível que desde o início, quando os louvores começaram a ser ministrados, e tudo que foi entoado aqui, exatamente, Bia, aquilo que o Senhor já tinha falado no meu coração e foi só testificando. A gente pode, sim, em uma outra oportunidade, falar sobre coisas práticas do dia a dia. Mas o que o Espírito Santo tem movido o meu coração nesse tempo é de nós, como família, entendermos que nós estamos vivendo em guerra. Guerra espiritual, e precisamos de nos posicionar, de estarmos atentos, de discernir quais são as investidas de Satanás contra a nossa casa. E há muitas situações que têm acontecido. E lá na sua igreja, no Campus Três Corações, nós estamos numa série, digamos assim, nós demos um subtítulo para o mês da família. E esse subtítulo é Milagres de Jesus na minha casa. Você pode repetir isso? Repitam após mim, no 3. 1, 2, 3. Milagres de Jesus na minha casa. E nós estamos falando sobre isso o mês inteiro. Então, quem está aqui do Campus Três Corações, talvez você vá ouvir 2 vezes o que você já tem ouvido lá durante esse mês. Mas eu creio que vai ser bênção para a sua vida, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E nós temos falado sobre os milagres de Jesus na minha casa. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele operou muitos milagres, em muitas casas aconteceram muitas curas. Enquanto Ele esteve nessa terra, mas dentro das casas especificamente, Ele operou alguns milagres. Foi dentro de uma casa que houve a última Santa Ceia. Foi dentro de uma casa que colocaram um enfermo pelo telhado para que ele fosse curado. Foi dentro de uma casa que Maria estava atenta aos pés do Senhor Jesus.
Foi dentro de uma casa que uma mulher lavou os pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Foi dentro de casas, queridos, que houve tantas coisas, que houve a cura. Foi dentro de uma casa que o Senhor curou a sogra de Pedro. Foi dentro de uma casa que o Senhor fez muitos milagres. Mas hoje, a casa que Deus quer entrar e operar o milagre é a sua casa. É na sua família, é no seu lar. Aleluias. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês 2 milagres que me saltaram aos olhos para trazer aqui essa manhã. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Eu vou só citar porque são passagens muito conhecidas. E se você quiser colocar, Danilo, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A primeira está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Acredito que todos aqui conheçam a passagem de Zaqueu. Teve uma época que teve um louvor que virou uma febre, né? De Zaqueu. E Zaqueu subiu numa árvore porque ele queria conhecer Jesus. Ele tinha ouvido falar sobre Jesus. Vocês estão aqui comigo? Ele tinha ouvido falar sobre Jesus e ele queria conhecê-lo. Porém, quando eu observo os milagres que Jesus fez, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, porque elas queriam algo, porque elas queriam enxergar, porque elas queriam ser libertas, porque elas precisavam de um milagre. E glória a Deus por isso, porque Jesus, ele opera milagres, ele não mudou. Mas o que me chama a atenção na história de Zaqueu é que ele não se aproximou de Jesus porque ele precisava de uma cura. Ele não se aproximou de Jesus porque ele precisava de um milagre na sua vida financeira, porque ele era rico, ele era cobrador de impostos. Ele subiu numa árvore porque ele queria conhecer Jesus. E Jesus o observou e se aproximou dele. Queridos, Jesus se convidou a pousar na casa de Zaqueu. E o que eu acho incrível nessa passagem é porque Jesus se atentou. Ele não pediu nada. Ele não pediu uma cura, ele não pediu um milagre, ele não pediu nada. Ele simplesmente subiu numa árvore e ficou ali quietinho. Mas Jesus, o Jesus que nós cremos, o Jesus que eu sigo, que você segue, é um Jesus que conhece os corações. E ele sabia que Zaqueu queria conhecê-lo. E ele se aproximou dele e disse: hoje me convém pousar na sua casa. Jesus se convidou a estar na casa de Zaqueu pelo simples fato que ele queria conhecê-lo. E só que quando Jesus entra na nossa casa, queridos, as coisas elas não ficam iguais mais. Quando Jesus passa na nossa casa, mudanças acontecem, milagres acontecem. Ele até poderia achar que ele não precisava de nada, mas houve salvação na vida de Zaqueu. Eu não sei quantos aqui estão vindo aqui pela primeira vez. Quantas vezes vocês já ouviram falar sobre Jesus? Mas Jesus, ele tem salvação para a sua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve salvação, houve arrependimento de pecados. Hoje nós vimos aqui 13 pessoas descendo as águas, que se arrependeram, que reconheceram que precisava de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Houve arrependimento, porque vocês convidaram, batizando Jesus para entrar na casa de vocês. E houve salvação no lar e na casa de vocês. E isso me chama realmente muito a atenção. Que nós possamos ser essas pessoas também, que nos aproximamos de Jesus. Não porque a gente quer algo em troca, ainda que a nossa casa esteja tão carente. Mas que você essa manhã tenha esse coração de Zaqueu, de subir e de passar por cima do que for necessário, para que Jesus esteja no seu lar, para que Jesus esteja na sua casa. Amém, queridos? E a segunda passagem que me chama a atenção é onde eu quero aprofundar um pouco mais. Está lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 41 ao 56.
E essa passagem, a gente pode tirar tantas lições. E isso tem ministrado ao meu coração através de uma canção que eu ouvi. E a gente tem cantado essa canção lá no Campus Três Corações. Não sei se vai sair hoje aqui, né? Porque a Thalita que ministra lá, ela não está aqui com a gente hoje. Mas diz o pastor Douglas que vai cantar. E naquela época, Jesus operou tantos milagres. E existia um homem chamado Jairo. E a filha dele estava enferma. E ele ouviu falar sobre Jesus e foi ao encontro de Jesus. Aqui já fica uma lição para nós. A filha dele estava doente, mas ele não ficou em casa. Eu vou repetir. A filha dele estava doente. E não era uma gripe. Não era uma virose. A filha dele estava quase morrendo. E ele ouviu falar sobre Jesus e ele não ficou em casa. Ele saiu e foi ao encontro de Jesus. Queridos, tanta coisa aconteceu nesse caminho. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele pediu para que Jesus fosse até a casa dele levar cura sobre a filha dele. Porém, nesse percalço, Jesus estava ali com uma multidão cercando. E a Bíblia diz que uma mulher que estava 12 anos com hemorragia, com fluxo de sangue intenso, tocou na orla de Jesus. E Jesus soube que dele saiu virtude e ela foi curada. Só que eu penso como estava Jairo. Ali a multidão cercando e ele sabendo que a filha dele estava enferma. Mas ele não retornou, queridos. Ele permaneceu ali. Porque ele cria que Jesus poderia fazer. Ele sabia o Jesus que ele estava ali aguardando. E aí, pode-se achar que Jesus se atrasou. Porque algumas pessoas começaram a zombar. A Bíblia diz zombar. Zombar de Jairo. Muitas vezes a gente está passando alguma situação dentro da nossa casa. E Satanás levanta pessoas para zombar do que a gente está vivendo. Não seja essa pessoa que empresta os seus lábios para Satanás. Quando você vê uma família passando alguma situação, nossa, olha como está a filha de fulano, olha como está o esposo de Beltrano. Nossa, tantos anos orando pela conversão e ainda não aconteceu. Queridos, nós somos uma família. Nós somos a família da fonte. Não empreste os seus lábios para ser essas pessoas que zombavam. Porque as pessoas que zombavam, elas estavam ali com Jesus. Muitas vezes os que vão zombar não são os de fora, são os de dentro. Em vez de você orar, interceder e clamar pela família, pela casa do seu irmão, você empresta os seus lábios para zombar de uma situação que uma família está passando. Não seja essas pessoas em nome de Jesus. E algumas pessoas começaram a zombar e falaram assim para Jairo: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Enquanto Jairo estava ali aguardando Jesus para levá-lo até a sua casa, chegou a notícia de morte. Só que em vez dele sair correndo e largar tudo, Jesus olhou para ele e disse: não se preocupa não. Creia somente. Creia somente. Shehanamasuri anderelabashemanas. Não importa o quadro que você está vivendo no seu lar. Creia somente. Creia somente. Jesus, ele não tarda. Ele não falha. Ele não demora. Tem um louvor que diz que o tempo dele é perfeito. A maneira dele é a mais linda. Aleluias. Ele nunca chega atrasado. A cura da mulher do fluxo de sangue precisava de acontecer. Ele precisava desse caminho. E queridos, digo mais.
tudo que acontece na nossa vida é plano do Senhor. A fé de Jairo, eu tenho certeza que a fé dele, da família dele, foi acrescida muito mais. Porque Jesus não chegou enquanto a filha dele estava enferma. Ele chegou após não existir mais vida. E muitas vezes o Senhor permite que algumas coisas aconteçam na nossa casa, para que a nossa fé seja crescida, para que a nossa fé seja exercitada. Eu nunca esqueço uma ministração que o pastor Eric trouxe na nossa igreja, lá no Projeto ID, que a fé é como um músculo. E quanto mais a gente trabalha, a gente exercita aquele músculo, mais ele se fortalece. Eu nunca me esqueço dessa ministração, porque foi algo realmente que marcou a minha vida. E a fé, ela precisa de ser exercitada, para que ela venha crescer. A palavra do Senhor diz que se tiveres fé, como de tamanho de um grão de mostarda. Não quer dizer que ela precisa de permanecer do tamanho de um grão de mostarda sempre. Ela precisa de ser exercitada para que ela cresça e cresça. E eu acredito que a fé de Jairo, com certeza, e daqueles discípulos e daquelas pessoas que estavam próximos àquela situação, foi acrescida. E a situação que você está passando na sua família, que enquanto eu estou aqui falando, você já está pensando. Isso é para que a glória de Deus seja manifestada. Isso é para que a glória de Deus seja conhecida para os que te cercam. Isso não é para morte, não é para vergonha. Isso é para que a glória de Deus cresça sobre o seu lar e para que a fé da sua família seja acrescida diante do Senhor. E enquanto Jesus chegou essa palavra de morte para Jairo, mas Jesus falou para ele crer somente. Tem como colocar nessa parte, Danilo? Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente. Aleluia. E ela será salva. Vamos continuar. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim, vamos ler juntos. E bem assim, vamos ler juntos. 1, 2, 3. E bem assim, o pai... Aleluias. Pode deixar esse texto na tela. O pai, a mãe e a filha. Jesus não permitiu que entrasse mais ninguém. Não tinha avó, não tinha tios, não tinha primos, não tinha parentela nenhuma. Tinha pai, mãe e filho. A gente fala muito isso, mas às vezes eu vejo que algumas pessoas, elas recebem isso de uma forma estranha. A minha família é o meu cônjuge e os meus filhos. A sua família é você, esposa, marido e os seus filhos. Essa é a sua família. E às vezes, quando a gente casa um filho recentemente, né? A gente fica, não, mas agora são os agregados. Eles são também. Eles são os nossos parentes. Porque uma vez que nossos filhos casou, eles passaram a ter uma família. Nós multiplicamos uma família. E glória ao nome de Jesus por isso. Mas a gente não tem poder nenhum mais, autoridade nenhuma mais sobre a vida deles. Eu casei a Brendinha, não casei os meus filhos naturais ainda. Graças a Deus, né? E a Brendinha casou recentemente, fez 1 ano de casados, queridos. E é incrível que a gente vê, né, eles ali aprendendo a lidar como família e você só pode assistir. Você não tem mais poder de autoridade, de direcionar, de confrontar, de corrigir. Você tinha que ter feito isso enquanto ela estava dentro da sua casa. Uma vez que seu filho casou, acabou. Casou, acabou. A gente só pode interceder. E se eles perguntar a nossa opinião, a gente dá ainda com muita sabedoria, né? Então a nossa casa, a nossa família é você,
o seu cônjuge e os seus filhos. E mais ninguém. Tudo bem? Então o que acontece dentro da sua casa, fica dentro da sua casa. Muitas coisas que você vai passar dentro do seu lar vai ser você, o seu cônjuge, os seus filhos e Jesus. E Jesus pode convidar o seu líder de célula, o seu discipulador, o seu pastor para entrar dentro da casa, dependendo da situação que você está vivendo. Aleluia. Jesus convidou a Pedro, Tiago e João. E ele não permitiu que ninguém entrasse. Aqui a gente tira uma outra lição. A situação que nós estamos dentro do nosso lar precisa de ficar dentro do nosso lar. O que você está vivendo, mulheres, com seu esposo, precisa de ficar dentro da sua casa. Você, Jesus, o seu líder, o seu pastor e mais ninguém. A situação que você está passando com o seu filho ou com a sua esposa precisa de ficar dentro da sua casa. Aqui a gente tira uma lição de sabedoria. Jesus não permitiu que ninguém entrasse. Chamou o pai e a mãe e os seus 3 discípulos. Vamos seguir. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Em outras versões diz, e zombavam. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele a mandou que lhe dessem de comer. Não sei se você já ouviu a palavra Talita Cumi, que quer dizer exatamente isso aqui. Volta no anterior, Danilo. Se você tiver algo nessa versão também para colocar para a gente. Que quer dizer: menina, levanta-te. Jesus, ele entrou e ele deu uma voz de comando. Ele declarou apenas uma palavra. Dê apenas uma ordem, Bia, e em minha casa haverá cura. Querido, não precisa de muito para Jesus trazer vida ao que está morto dentro da sua casa hoje. Ele pode dar apenas uma ordem e na sua casa haverá vida. Aparentemente, aos olhos humanos e de todos que o te cercam, existe algo que está morto. Mas Jesus está dizendo hoje: Talita cumi, levanta-te, menina. Jesus está dizendo hoje: eu profetizo vida. E queridos, nós estamos vivendo estrategicamente. No início do ano foi dada uma direção profética, guia profética. E nessa guia profética estava dizendo que o avivamento que nós temos buscado como igreja aconteceria primeiro onde? Nas casas. Nas casas. Aleluia. Nos lares. E nós temos a nossa casa de alívio, que tem sido bênção demais para o nosso tempo, para os nossos lares. Porém, você não precisa esperar que exista uma direção do seu pastor local para que você realize o seu culto no lar. No nosso campus, o pastor Douglas deu uma direção e todas as semanas nós estamos fazendo o nosso culto no lar, independente do grupo de alívio ou não. Porque a gente fala, nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso ministério, a nossa igreja, a nossa família, a nossa casa. Tá, mas se você não levanta altar de adoração, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não cultua dentro da sua casa, realmente é o seu primeiro ministério? Realmente a sua casa é um pedacinho da igreja? Se você só faz isso quando você vem para o culto de domingo e você passa 7 dias sem reunir com a sua família, tem algo estranho, queridos. Lembra que eu iniciei falando que nós estamos em guerra? E que nós precisamos de usar as armas que nós temos.
E uma das direções que nós temos recebido nesse tempo é de levantar altar de adoração dentro da nossa casa. É de cultuar dentro da nossa casa. É de fazer culto doméstico dentro da nossa casa. Isso precisa de virar um prazer para nós, uma paixão. No início do ano o Senhor nos deu uma direção. Nós falamos aqui muito sobre primícia, né? Nós primiciamos o nosso cônjuge, os nossos filhos. A gente se dedica em trazer uma oferta de primícia também ao altar do Senhor financeiro. Mas o Senhor nos deu uma direção também para essa questão da nossa casa e da nossa família. Então, durante 31 dias, os 31 dias de janeiro, nós, a cada dia, lemos o texto de... Cada dia nós líamos um capítulo de Provérbios, porque existem 31 capítulos em Provérbios, e todos os dias de janeiro nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Nós nos reunimos, oramos e compartilhávamos o que mais aquele capítulo tinha chamado a nossa atenção. Eu não sei o que vai acontecer no decorrer do meu ano de 2024. Eu não sei quantas guerras vão acontecer e quantos milagres também. Mas o Senhor já estava nos preparando. Nós, como família, já estávamos entregando a nossa primícia e santificando todos os outros meses que aconteceria. Nós estávamos aqui como igreja nos dias proféticos, mas nós estávamos na nossa casa também. E a intenção, queridos, do meu coração em compartilhar isso com vocês essa manhã é para que vocês realmente sejam revelados da importância que é você reunir com a sua família, de você cultuar, de você compartilhar dentro da sua casa a palavra do Senhor e chamar a existência dele para dentro do seu lar. Que os dias não passem desapercebidos. Se o avivamento vai começar dentro das casas, o que eu estou me movendo para que isso aconteça? Como eu estou me movendo? E quantos maridos nós temos aqui? Levante as suas mãos assim. Queridos, a Bíblia fala, não foi a esposa de Jairo que foi ao encontro de Jesus. Não foi a esposa que foi buscar a vida para dentro da sua casa. Foi o sacerdote. Foi o marido que se posicionou e que saiu ao encontro de Jesus. Eu não sei quanto tempo ele teve que ficar de pé, quanto ele caminhou, não sei quantos obstáculos, pode baixar as mãos de vocês, ele enfrentou. Mas que vocês saibam, que vocês tirem essa lição também. Que existe um posicionamento do cabeça dentro do lar. Ele foi ao encontro de Jesus e trouxe o que a sua casa precisava. Maridos, é tempo de se posicionar, amém? Eu vou repetir. Maridos, é tempo de se posicionar. Amém. Não deixe que a sua esposa faça o que você precisa de fazer. Enfrente como Jairo fez. Vá ao encontro de Jesus. Traga para dentro do seu lar o que a sua família precisa. Dê os comandos e as direções que a sua casa precisa. Quando Jesus virou para ele e disse: não temas, não se preocupe, creia somente. Ele permaneceu ao lado de Jesus, até que ele pudesse ir com ele. E porque muitas vezes vocês estão fraquejando e achando que o papel é da sua esposa, que ela faça guerra, que ela ore, que ela lute, que ela. Isso também me chamou a atenção e me saltou aos olhos. Jairo foi ao encontro de Jesus. Amém, queridos? E chegando lá, houve toda essa cura que vocês acabaram de ler comigo na passagem. E o que Deus está falando para nós essa manhã, que nós precisamos de convidar Jesus para passar na nossa casa. Porque quando Ele vai na nossa casa, a vida. Quando Ele vai na nossa casa, a cura. Quando Ele vai na nossa casa, avivamento. Não sei se como eu, antigamente, eu sou da famosa do berço cristão também, paizão.
nasci e fui criada na igreja. E quando eu ouvia falar sobre avivamento, eu tinha uma visão muito distorcida, mestre. Não sei se o senhor também, sobre avivamento. Para mim, o avivamento era o poder, era o fogo do Espírito Santo, era algo que a gente não pudesse se conter. Quando o avivamento vem, é claro que vem o fogo do Espírito Santo também. Mas eu costumo dizer que depois que eu conheci e comecei a fazer parte da fonte de alívio, eu realmente fui convertida sobre muitas coisas que eu não tinha revelação da palavra. E hoje aqui eu não quero exemplificar com a minha família e com a minha casa, como muitas vezes eu já fiz. Eu quero dar foco à palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que traz cura. É a palavra do Senhor que liberta. Eu posso colocar aqui muitas práticas e muitas coisas que têm dado certo ou que não têm dado certo na minha família. Mas o que vai fazer com que a sua casa se levante e se estruture é quando a palavra do Senhor adentrar. E muitas vezes existe alguém dentro da nossa casa que não foi revelado sobre a palavra, que não teve um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo. E precisa de vida. E o avivamento dentro da nossa casa é arrependimento, queridos. Sem que ninguém te peça, sem que ninguém te fale. Avivamento também é isso. É você se arrepender voluntariamente. É você confessar voluntariamente. É você deixar aos pés da cruz voluntariamente. Porque a glória e o poder, ela só vem depois que o Senhor encontra corações em que Ele possa pousar. Não são corações perfeitos, mas corações arrependidos de verdade. Corações suscetíveis. E muitas vezes, papais, Satanás vai tentar lançar uma semente de mentira no seu coração. Assim como ele já tentou e tenta lançar no meu coração e no coração do pastor Douglas. E essa semana, eu conversando com a minha pastora, minha mãe, ela falou algo que marcou muito assim o meu coração. Que o que diz que nós estamos fazendo um bom papel, que nós temos autoridade, não é os frutos que os nossos filhos dão. E Satanás muitas vezes tenta lançar essa semente de mentira. E o Senhor fala essa manhã que tem muitos corações de pais e mães aqui muito machucados. Não permita que Satanás os façam reféns disso. A semente ela vai germinar à medida que ela encontrar um coração fértil, uma terra arada, uma terra pronta. Como pais, nós temos o papel de lançar a semente, mas quem prepara a terra do coração não somos nós. A palavra do Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O papel de guardar o coração não é meu, não é seu, não é de Jesus, não é do Espírito Santo. É uma responsabilidade pessoal. Nós não temos o poder de guardar o coração de ninguém, a não ser o nosso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Glória a Deus. O nosso papel é de lançar a semente. E para finalizar, eu quero cantar essa canção com vocês. Fala exatamente sobre essa passagem de Talitha Cumi. E eu anotei aqui, eu nem li o que eu anotei, mas para finalizar, eu coloquei os benefícios de nós recebermos Jesus dentro do nosso lar. Quando a gente recebe Jesus no nosso lar, há cura. Quando Jesus passa na nossa casa, há alinhamento. Quando Jesus passa na nossa casa, o que está oculto é revelado. Quando Jesus passa na nossa casa, o que é mentira se torna verdade. Quando Jesus passa na nossa casa, o que está morto revive. E quando eu falo o que está oculto é revelado, a gente pode olhar e falar: nossa, mas isso é um benefício? Sim. Porque há muitas famílias vivendo mentiras dentro das suas casas.
E elas não têm coragem de enfrentar aquilo que elas estão vivendo. E é só passado um pano. Na igreja são a família Doriana, tá tudo perfeito. Chega dentro de casa, eles não conseguem enfrentar aquilo que é mentira e confrontar o pecado que precisa e chamar Jesus para trazer vida ao que está morto. Mas quando Jesus passa, nada fica igual. Quando Jesus passa e entra dentro da nossa casa, há uma transformação poderosa. E independente do que você está vivendo dentro da sua casa hoje, vamos convidar Jesus a passar na nossa casa?